João 18, versículo 1 a versículo 11. Os irmãos conhecem. E tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou e os seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais dos sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Esta pode ser uma pergunta para nós hoje, não é? Viemos aqui fazer o quê? A quem buscamos? Amém? A quem buscais? Amém? A quem buscais? Não é? Podíamos perguntar ao nosso irmão que está ao nosso lado: a quem buscais? Não é? A quem buscais hoje? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. E eu dei o tema desta pregação, eu disse: eu sou. É? O grande eu sou. E já vou explicar porquê. Jesus disse aqui: sou eu. Mas a expressão no original é: eu sou. Não sei se vos faz lembrar alguma coisa. Eu sou. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. E Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. Para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então há aqui algumas questões. Primeira questão: a quem buscais? A quem buscais hoje? Não é? Nós estivemos aqui a adorar, dissemos que lhe beijaríamos os pés, não importaríamos o que os outros iam dizer, mas a quem buscais? Desde que nós entramos aqui neste lugar, a quem buscamos? Viemos aqui buscar quem? Não é? E Jesus pode fazer essa pergunta, o Espírito Santo pode fazer essa pergunta no nosso interior: a quem nós buscamos? Mas há aqui uma questão interessante. Quando eles perguntaram, Jesus interrompeu aquela marcha deles e perguntou-lhes: a quem vocês buscais? E eles disseram: buscamos a Jesus o Nazareno. E Jesus disse: eu sou. Faz lembrar alguma coisa? Eu sou. Eu sou. É interessante verificar porque é que Jesus disse isso. Quando Jesus disse: eu sou, eles caíram, recuaram e caíram em terra. Então esta é uma das posições que nós podemos assumir perante Jesus. Quando ele diz: eu sou, ele está a dizer: sabem que eu sou? Eu não sou apenas o eu sou, o pão da vida, o eu sou, a vida eterna, o eu sou, a ressurreição e a vida, o eu sou, a porta, o eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou mais do que isso. Então quem é que é Jesus? Quando ele disse: eu sou, quem é que é Jesus? Então ele estava-se a referir à sua glória, à sua... ele faz aqui uma reivindicação, uma reclamação. Ele faz uma reclamação acerca do seu nome. Ele diz: eu sou Deus, eu sou divino. Não é? E quando Jesus estava a orar na dificuldade lá do Getsémani e tinha assumido toda aquela posição como homem em sofrimento, de repente, antes de ir à cruz, ele assume a sua glória. Não é? Como homem, ele assume a glória de Deus. E eles perguntam, eles dizem: nós buscamos a Jesus o Nazareno. E ele diz: sou eu. Mas ele não diz sou eu, ele diz: eu sou. O que é que ele está a dizer? Lembram-se lá em Êxodo 33, salvo erro. Êxodo 3,14. Quando Moisés estava a falar com Deus na sarça ardente lá no deserto, e Moisés disse: agora quem é que eu digo que
tu és aos filhos de Israel? Quem é que eu digo que me enviou? E Deus diz, eu sou. Diz que eu sou, te enviou. Nós podemos ler este texto em Êxodo 3,14. Diz assim a palavra de Deus. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é este, não é 13, eu acho que é 30, é 13, é 13. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. Então quando eles vinham para prender Jesus, Jesus homem, Jesus que sofria, Jesus que vertia sangue, quando eles vinham para prender Jesus, Jesus perguntou, quem buscais? E Jesus antecipa-se. E já explico porque é que Jesus se antecipou. E a pergunta hoje para nós é, quem é que nós buscamos? Quem é que nós estamos a buscar neste lugar? Quem é que nós buscamos diariamente? A quem nós buscamos? E quando nós dissermos, nós buscamos a Jesus de Nazaré, ele diz, eu sou. Ou seja, eu sou Deus. Eu sou divino. Agora eu estou a mostrar-vos a minha glória. Agora eu sou a glória. Agora eu quero mostrar-vos. Eu não sou apenas a porta, o caminho, a verdade, a vida, a ressurreição, o bom pastor, o pão da vida. Agora eu sou a glória, eu sou Deus. Amém? Então há uma coisa interessante. Jesus reivindica aqui para si que ele é Deus. Como homem, ele é Deus. E é interessante verificar, não é? Que Jesus já tinha dito isso a Moisés, não é? Deus já tinha dito isso a Moisés. Eu sou o que sou, me enviará a vós. Mas Jesus um dia tem uma discussão com os seus oponentes. E os seus oponentes eram aqueles fariseus que estavam a questionar se Jesus era maior do que Abraão. E Jesus diz o seguinte, eu sou, antes de Abraão ser vivo, antes de Abraão ser, eu sou. Jesus não disse, eu era. Jesus disse, antes de Abraão ser, eu sou. Jesus está a dizer, antes de Abraão, o pai da fé, eu sou Deus. Amém? Antes de qualquer outra coisa, eu sou Deus. Acima de tudo, eu sou Deus. Amém? E Jesus toma aqui o nome divino para ele. Ele reivindica essa condição para a sua vida. Ele reivindica, eu sou Deus. Eu sou a glória. Eu estou aqui. Eu agora vou manifestar, mostrar-vos a vocês a minha glória. Amém? E a pergunta é, quem é que nós buscamos hoje? Porque ele pode estar a querer dizer-nos, eu sou Deus, eu estou aqui para manifestar a glória de Deus. E quando ele disse, eu sou a luz do mundo, ele está a dizer, não há luz sem Deus. Eu sou o pão da vida, não há vida sem Deus. Eu sou a ressurreição e a vida, não há ressurreição sem Deus. Eu sou o caminho, não há caminho sem Deus. E é interessante uma coisa. Às vezes nós temos que mudar o paradigma. Nós não viemos aqui à procura de um caminho. Porque isso é o que todas as religiões fazem. Normalmente o que é que as religiões fazem? As religiões apresentam-nos a forma de encontrar um caminho. Elas dizem, olha, o caminho para chegar lá acima é este. E nós escolhemos o melhor caminho, aquele que nós pretendemos. Não é? E nós temos que parar com isto na nossa mente. Porque nós achamos, eu agora aqui nesta igreja estou a encontrar um caminho para chegar lá acima. Agora naquela oração estou a encontrar um caminho. Não faça isso. Jesus não é um caminho. Jesus não é o caminho apenas. Deus é o caminho. Entendam o que eu estou a dizer? Ele está a dizer, vocês não venham aqui à espera de encontrar um caminho para chegar lá acima, porque o caminho sou eu que vos encontrei a vós. Então às vezes nós temos uma relação com isto um bocado perversa. Nós achamos por todos os nossos méritos, por todo o nosso empenho, por toda a nossa forma de negociar com Deus, que nós vamos encontrar, através de Deus, um caminho para chegar lá. Não, o caminho para chegar lá é Deus. Deus é o caminho, não nos fornece um caminho para chegar lá. Entende o que eu estou a dizer? Hoje eu não preciso de encontrar um caminho para chegar lá, porque Deus é o caminho. O irmão está a entender? Deus é o caminho. Então quando ele diz, eu sou, ele está a mostrar a sua glória. Ele diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ou seja, vocês não têm que andar à procura em mim de um caminho para chegar lá, porque o caminho é Deus. Ele é o próprio Deus. O caminho é o próprio Deus que nos leva àquela relação com Ele. E às vezes nós achamos, e este é perverso, nós achamos que fazemos tudo para o encontrar. Mas Ele diz, não, eu o caminho vos encontrei a vós. E isto muda todo o nosso paradigma da relação com Deus.
Eu sou o caminho que vos encontrei a vós. Porque às vezes andamos aqui na igreja e na relação com Deus à procura de um caminho, à procura de um caminho, à procura de um caminho, e depois tentamos encontrar uma forma, tentamos encontrar outra, e de todas as formas ficamos frustrados. Porque não entendemos que não precisamos de procurar um caminho. Ele nos encontrou a nós. Nós fomos encontrados por Ele. E Ele é Deus, o caminho. Ele é Deus, o caminho para Deus. Ele é Deus que nos leva a Ele. Amém? Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Então Jesus disse algo diferente. Amém? Jesus disse algo que mais nenhum ser humano ensinou. Ele diz, eu sou. Ou seja, nenhum ser humano teve o desplante de dizer, eu sou Deus, eu sou a glória. Não, Jesus disse, eu sou a glória. Eu sou Deus, eu sou divino, o meu nome é divino. E então quando eles vieram para prender Jesus, eles perguntaram, andamos à procura de Jesus, o Nazareno. E ele disse, eu sou Deus. Amém? Vocês encontraram Deus. E agora, eu sou o caminho. E João 14,6 diz o seguinte. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Ele está a dizer, a verdade sou eu que sou Deus. O caminho sou eu que sou Deus. A vida sou eu que sou Deus. E para ter uma relação com o Pai, é preciso ter uma relação, deixar que eu vos encontre como caminho, como verdade e como vida, para vocês poderem ter uma relação com o Pai, que eu sou Deus. Amém? E às vezes nós achamos que é pelo nosso mérito, pelo nosso grande louvor, pela nossa grande oração, pelo nosso grande empenho, pelo nosso grande desempenho, que chegamos a Deus. Não, nós chegamos a Deus porque Ele nos encontrou hoje. Porque Ele já nos encontrou no momento certo da nossa vida. Ele é Deus, o caminho que nos faz ter esta relação com o Pai. Amém? Então o próprio Deus é o caminho e o próprio Deus é o caminho que nos encontrou. Amém? E Ele é diferente. Ele é diferente de todos os profetas que chegaram. Escuta uma coisa. Jesus aqui assume-se não como um profeta, não como um servo, não como um sacerdote, não como um intercessor, não como filho de Deus, não como um Messias. Jesus aqui não se assume como um Messias. Eles estavam à espera do Messias. Ele assume-se como Deus. Ele diz, eu sou Deus. Porque a expressão eu sou só era atribuída a Deus. Então, eu sou Deus. Quem és tu? Ele podia dizer, sou eu o Messias. Quem és tu? Sou eu a porta. Ele podia dizer, quem és tu? Sou eu um profeta. Quem és tu? Sou eu. Vocês entendem? Aquela mulher samaritana, em João 4, ela começou por dizer, tu és homem. Depois ela disse, tu és judeu. E depois ela disse, tu és o judeu. Depois ela disse, tu és profeta. E às tantas ela diz, tu és o Messias. Mas Jesus aqui não se assume nem como homem, nem como judeu, nem como profeta, nem como um Messias. Jesus assume-se como Deus. E aqui a questão é, quem é que você vai procurar hoje aqui? Um homem, um profeta, um judeu, um Messias, ou vai procurar Deus? Amém? Quem é que você vai procurar? Quem buscais? E Ele, antes de ir à cruz, antes de sofrer, Ele apresenta-se com toda a sua glória. Eu sou Deus. Então, o que é que nós estamos a ouvir no nosso interior acerca de Jesus? Se calhar alguns estão aqui e dizem, Jesus é um profeta, vai-me dar uma profecia hoje. Não, Ele é Deus. Jesus é um servo, Ele vai servir aquilo que eu pretendo hoje. Não, Ele é Deus. Jesus é o Messias. Não, você já é salvo, Ele é Deus. Amém? Quem é que é Jesus para si hoje? Neste momento, quem é que é Jesus? Ele é Deus. Amém? E Jesus está a dizer, olha, vocês mataram todos, vocês conhecem este texto, vocês mataram todos os profetas que vieram antes de mim. Não tiveram respeito nenhum por quem profetizou, por quem pregou para vocês, por quem me revelou. Mas agora, eu não sou nenhum profeta, eu sou Deus. E às vezes nós estamos no culto à espera de um profeta. Às vezes estamos no culto à espera de um servo. Às vezes estamos no culto à espera de alguém diferente daquilo de quem Jesus é. Jesus é Deus. Amém? E seria tão bom que nós tivéssemos uma percepção da sua glória, uma percepção da sua divindade, uma percepção de quem Ele é. Ele é Deus glorioso. No capítulo 4 do Apocalipse,
Há uma expressão de louvor a Ele, toda a glória, toda a honra, àquele que está no trono, majestade, poder, louvor. Está-se a referir ao Deus Pai. Mas depois, no capítulo 5 de Apocalipse, as mesmas expressões de glória, de honra, é para Jesus, o Cordeiro que está sentado no trono, que é Deus. Então o que é que nós viemos buscar hoje? Um profeta? Não precisamos. O que é que viemos buscar hoje? Um servo? Não. O que é que viemos buscar hoje? Viemos buscar Deus. Amém? Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Nós viemos ao culto porque Deus está aqui. Ele disse, eu estarei no meio de vós. Então Ele está aqui. Amém? Agora depende da percepção que nós tenhamos. Depende de quem nós viemos buscar. Às vezes ficamos desiludidos porque viemos buscar um profeta e não há profecia para nós. Às vezes ficamos desiludidos porque viemos buscar alguém que serve as nossas intenções e não aconteceu nada. Às vezes ficamos desiludidos porque viemos buscar alguém que trate da nossa situação interior e nada aconteceu. Mas hoje nós viemos buscar Deus. Ele se revela como Deus. Ele é Deus. Quem é? Viemos buscar Jesus de Nazaré. Eu sou. Sabe o que acontece? Quando Deus revela a sua glória. E este é o maior problema da igreja e do ser humano. Quando Deus revela a sua glória, ninguém consegue ficar de pé. Né? Ninguém consegue ficar de pé. Então nós temos aqui duas ideias limitadoras. Ele é Deus, não é outro qualquer. E às vezes nós pensamos que estamos no meio do culto à procura de uma identidade de Jesus que não é Ele. Às vezes nós estamos à procura de outro Jesus que não é Deus. Mas Ele é Deus. Amém? Ele se revelou como Deus. E outra percepção que nós temos que mudar é que não é pelo nosso mérito. Eu não vim encontrar Jesus. Ele me encontrou. Quando você chegou aqui, Ele já o tinha encontrado. E às vezes nós achamos que é pelo nosso esforço, que é pela nossa muita não sei quê, que é porque eu faço isto ou aquilo que eu estou a encontrá-lo. E Ele já me encontrou. Ele é Deus. Amém? Ele é Deus. Então eu não vim buscar um profeta. Eu não vim buscar alguém que me vai abençoar. Eu não vim buscar alguém que vai tratar de mim de acordo com aquilo que eu pretendo. Eu vim buscar alguém que é Deus. Eu vim prostrar-me diante de Deus. E se isto tudo é verdade, que Ele é Deus, eu devo estar de joelhos diante dEle. Porque Ele demonstrou a sua glória. Amém? E você disse, mas será que esta história é verdade? É verdade, sabe porquê? Porque é a única história que menciona o nome de Malco. É o único evangelho que menciona o nome de Malco. Para João mencionar este nome é porque de facto há uma referência verdadeira que testifica que isto tudo que aconteceu é verdade. Mais nenhum outro evangelho fala de Malco. Então quando este Malco, que Pedro cortou-lhe a orelha, provavelmente Pedro não lhe queria cortar a orelha. Pedro queria-lhe cortar o pescoço. O homem, como era lá soldado, desviou-se, né? E Pedro cortou-lhe a orelha. Mas o facto é que, havendo uma referência, uma verdade sobre esta história, significa que aquilo que Jesus disse também é verdade. Eu sou Deus. Eu sou o eu sou. Eu sou Deus. Quem é que vocês vieram buscar? Viemos buscar Jesus o Nazareno. E ele disse, não sou o Nazareno apenas, eu sou Deus. Amém? E a glória de Deus foi exposta e a glória de Deus foi demonstrada naquele momento. Então, para eu ter percepção da glória, para que a glória se manifeste neste lugar, eu não posso vir buscar um profeta. Eu não posso vir apenas buscar um servo que faz aquilo que eu pretendo. Eu não posso vir buscar alguém que não é a identidade que ele tem. Amém? Eu venho buscar Deus, porque Ele me encontrou. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então, quando você chegou aqui, qual foi a percepção que você teve de Jesus? Porque nós estamos a cultuar o seu nome, o nome que é maravilhoso, o nome que é acima de todo o nome. Quem é Ele? Apenas um profeta, apenas a porta, apenas a videira, apenas a ressurreição, apenas a vida, apenas o bom pastor, apenas o pão da vida, apenas a verdade, o caminho. Quem é Jesus? Ele é muito mais do que tudo isso. Ele é Deus. Amém? E esta manhã nós viemos aqui porque queremos ter uma relação com Deus e com a sua glória. Então esta é uma forma de nós encararmos Jesus. Amém? Mas nós temos um problema. O maior problema dos homens é quando nós encontramos Deus na sua glória, nós não conseguimos ficar de pé. E isso muda o nosso paradigma. Isso é mau para o nosso paradigma. Sabe, encontrar um Deus glorioso é traumático para nós.
Sabe porquê que é traumático para nós? Porque a concepção que nós temos de cair no chão é uma concepção de estarmos perdidos. Todo o soldado, e quem andou na tropa sabe isso, todo o soldado que vai para o campo de batalha, se cai, se desequilibra e cai, tem a percepção, fiquei perdido. Então nós temos esta percepção humana, se nós cairmos diante, nós achamos-nos perdidos. Então nós temos uma dificuldade em lidar com o facto de estarmos caídos diante de Deus, de nos prostrarmos diante de Deus. E diz a Bíblia, quando Jesus demonstrou a sua glória, quando ele disse, eu sou, aqueles que o vinham para aprisionar, diz a Bíblia que eles recuaram e caíram. Porquê? Porque ninguém consegue ficar de pé diante da sua glória. Ninguém consegue ficar de pé diante da sua presença. Ninguém consegue ficar de pé diante de uma demonstração de quem Deus é. Amém? Então, aquelas tropas, veja bem isto, aquelas tropas treinadas, aquelas tropas enfurecidas, aquelas tropas endurecidas, elas caíram no chão quando Jesus demonstrou a sua glória. Eu às vezes acho que ele não demonstra a glória para todos nós, porque às vezes não vimos buscar um Deus glorioso. Vimos buscar um Jesus com uma identidade que ele não quer demonstrar. Então só há uma manifestação da nossa forma de nos prostrarmos se nós tivermos a concepção da glória que ele tem. Provavelmente hoje o Espírito Santo que está aqui quer demonstrar a glória de Jesus para nós. E ninguém consegue ficar de pé diante da sua glória. Agora, aqui uma coisa interessante. Esta é uma forma de nós abordarmos Jesus. Quando ele demonstra a sua glória como Deus, ninguém fica de pé. Tenho alguns exemplos. Lá Ezequiel, diz que Ezequiel, Ezequiel 1:28, eu vou ler também. Hoje vou ler os textos todos. Não vou citar de cor, vou ler todos. Ezequiel 1:28 diz o seguinte. E como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto e o resplendor ao redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Eu sou a glória de Deus. E vendo isto, caí sobre o meu rosto. Ezequiel viu aquela glória e ele caiu sobre o seu rosto e ouvi a voz de quem falava. Então Deus se revelou a Ezequiel como o Deus todo glorioso, o Deus todo poderoso, e Daniel não conseguiu manter-se de pé. Em 1 de Crônicas 5:14, quando eles estão a dedicar o templo ao Senhor, diz a Bíblia que eles também não conseguiram ficar de pé por causa da glória. 1 de Crônicas, não é 5:14. Alguém consegue? Não importa. 1 de Crônicas diz, quando eles estavam a dedicar o templo ao Senhor, diz que veio uma manifestação da glória de Deus, da presença de Deus sobre aquele lugar, que todos ficaram prostrados diante de Deus. E em Lucas 5:8, que é um texto que os irmãos também conhecem bem, eu estou a dar-vos estas referências para que os irmãos percebam que diante de Deus nós não conseguimos ficar de pé, porque nós, quando estamos perante a glória do Deus Todo-Poderoso, nós encontramos alguém que é muito maior do que nós. Então em Lucas 5:8, e vendo isto Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. O que é que aconteceu? Pedro tinha pescado toda a noite. E quando veio para o barco, as redes estavam vazias. E Jesus demonstrou ali a sua glória. Ele disse, Pedro, lança as redes. E diz que quando Pedro lançou as redes, veio uma pesca tremenda que encheu o barco. E Pedro, quando percebeu que Jesus era Deus, e Jesus se revelou Deus, e Jesus revelou toda a sua glória naquele milagre, Pedro disse, eu não sou digno de estar de pé diante de ti. E vocês conhecem o texto de Isaías que diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. E Isaías diz, ai de mim que sou pecador. Então quando nós vemos a glória de Deus, ai de nós. Quando nós vemos a glória de Deus, nós temos que manifestar alguma reação em relação à manifestação da sua glória. Nenhum homem consegue estar de pé diante da glória de Deus. E Jesus disse, eu sou Deus, eu sou a glória de Deus, eu sou a manifestação de Deus.
Escute, Ele não é apenas a porta, o caminho, a verdade, Ele não é apenas a vida, Ele não é apenas a ressurreição, Ele não é apenas o bom pastor, Ele não é apenas a videira, Ele não é apenas o pão da vida. Quando Ele diz, eu sou, Ele está a dizer, eu sou isto porque eu sou Deus, e porque eu sou Deus eu proporciono tudo isso a vocês. Ele é Deus, a manifestação da glória. Amém? Segunda de Crônicas? Segunda. 5:14. Falta-me aqui em vez de ser primeira, a segunda. Amém. Obrigado, André. Então, Ele é Deus. Mas agora, nós podemos ter uma relação com a glória que é Jesus, com Deus, prostrando-nos diante dEle. E hoje cantamos alguns cânticos neste sentido. Mas podemos, agora a pergunta é, porquê é que Jesus encarnou? Se tornou homem. E esta é outra forma de nós podermos permanecer com Ele. Eu disse-vos que há 3 formas corretas de nós permanecermos com Ele. Porquê é que Jesus encarnou? Se Ele nos queria submeter, se Ele queria apenas dizer, vocês todos têm que estar submissos a nós, Ele fazia como no tempo de Moisés. Mandava lá uns trovões do céu, criava um terremoto no nosso meio, manifestava uma glória lá no monte, não sei de onde, e nós ficávamos sujeitos àquela expressão da sua glória e nos submetíamos. Mas porquê é que Ele encarnou? Porque Ele, por 3 razões, principalmente por 3 razões. Ele encarnou. Porquê é que Deus tornou um Deus que verte sangue? Porquê é que Deus tornou um Deus vulnerável? Porquê é que Deus tornou um Deus que se cansa? Porquê é que Deus tornou um Deus que é bebé? Porquê é que Deus tornou um Deus que tem fraqueza? Porquê? Porque Deus queria se tornar disponível para nós. Para que nós pudéssemos ter uma relação com Ele, e Ele tornou-se disponível. Porque se Ele fosse apenas o Deus dos trovões, da glória, da intensidade gloriosa, nós não tínhamos acesso à sua presença. Então Ele se tornou bebé para que nós tivéssemos acesso à sua presença. Então nós podemos ter uma relação com Deus em que Ele diz, eu sou a glória, eu sou Deus, eu sou majestoso, eu sou todo-poderoso, e nessa relação com Ele nós não conseguimos ficar de pé. Então quando é que nós ficamos legitimamente de pé? Quando encontramos um Deus homem que está disponível para nós, no sentido em que Ele se tornou homem. Sabe porquê? Deus quer estar disponível para nós, mas também Deus, eu vou usar aqui uma expressão, Deus tem uma necessidade de ter amigos. Ele só podia fazer de nós seus amigos quando Ele se tornasse disponível para o homem, para nós como homem. Então Deus se tornou homem para se tornar disponível para nós e para que nós pudéssemos ser seus amigos. Então a única forma de estarmos de pé diante de Deus é que quando nós nos tornamos legitimamente, corretamente, é quando nós nos tornamos seus amigos. Ele disse, eu já não vos chamo mais servos, mas chamo-vos amigos. Eu quero ler esse texto, João 15:15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Agora a questão é, Jesus perguntou, a quem buscais? E hoje a pergunta é, quem nós buscamos? O Deus, o grande eu sou, a glória, o Deus poderoso, que faz com que nós caiamos na sua presença, prostrados, ou buscamos o Jesus amigo, e também é legítimo? Quem nós queremos na nossa comunhão hoje? O grande eu sou, o glorioso Deus, ou um Jesus com quem nós temos comunhão, partilhamos o nosso coração e Ele se torna nosso amigo. Ele se tornou homem para estar disponível para nós. Ele se tornou homem para fazer de nós seus amigos. E Ele se tornou homem por uma razão. Que o único poder que podia vencer o pecado e a morte era o sofrimento. E Jesus se tornou homem para vencer o pecado e a morte através do seu sofrimento. Amém? Então quem nós viemos buscar hoje? É legítimo buscar Jesus, o Deus Todo-Poderoso, é legítimo buscarmos Jesus, o nosso amigo. Amém? Então quem nós viemos buscar hoje? Ele diz que Ele é o nosso amigo. Okay? Então podemos ficar de pé diante dEle como amigo, mas podemos ficar prostrados diante dEle quando Ele se demonstra que Ele é Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou. Amém? E aqui Jesus
mostra realmente quem Ele é, com uma glória capaz de derrubar um exército poderoso. Eles vinham preparados para aprisionar Jesus, enfurecidos, treinados, e Jesus, com a sua glória, Ele derrubou aquele exército. E isto é interessante, só no meio da sua glória nós podemos derrubar os nossos inimigos. Só no meio da sua glória nós dispersamos os nossos inimigos. Só no meio da sua glória os nossos inimigos são derrotados. Amém? Só através do poder de Deus Todo-Poderoso os nossos inimigos são derrotados. Amém? Na sua presença eu sou derrubado. Porquê? Porque Ele é muito maior do que eu e sabe, na sua presença ninguém consegue manter o equilíbrio. E isto é um paradigma para nós. Por isso é que eu disse que às vezes nós temos um problema com isso. O ser humano tem um problema em se prostrar diante de Deus. É um grande problema para o ser humano. Porque a ideia do ser humano se prostrar, cair ou estar diante dele prostrado é a ideia de que fracassou. Pelo contrário, quando nós reconhecemos Deus e nos prostramos, reconhecemos que Ele é glorioso e todo-poderoso, nós nos prostramos, significa: Deus, eu estou a vencer no meio da Tua glória. Amém? Eu estou a vencer, Tu estás a vencer tudo pela Tua glória, tudo aquilo que não faz falta na minha vida. Amém? Então eu tenho que reconhecer que Ele é Deus Todo-Poderoso, mas tenho que reconhecer que eu também preciso dEle como amigo. Isto é uma contradição, porque é contrário ao nosso paradigma. Como é que eu vou ficar de joelhos? Como é que eu vou ficar prostrado diante de um homem? Não, Ele é Deus. Amém? Ele é Deus. Experimentar o sagrado, experimentar o glorioso é traumático. Sabe porquê que é traumático? Porque há uma incompatibilidade entre o nosso egoísmo e a pureza de Jesus. Por isso é que é traumático enfrentar a sua glória. Porque quando nós enfrentamos a sua glória, nós somos despidos de nós mesmos. E tudo o que é o nosso egoísmo é revelado no meio da sua glória. Tudo o que é egoísmo, tudo o que não nos faz falta, cai perante a sua glória. E por isso é que é traumático. Porque quando eu estou perante a sua glória e me prostro, o meu egoísmo acaba. Quando eu me prostro diante dele, o meu egoísmo esvanece. Quando eu me prostro diante dele, fica só a sua pureza. Eu aprendo acerca dele como o Deus Todo-Poderoso, que é puro, que é santo. Por isso é que quando nós vemos um Deus santo, nós relatos na Bíblia, quando eles dizem santo, 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 ninguém consegue ficar de pé diante de um Deus santo. Amém? E às vezes nós ficamos de pé com os nossos argumentos, ficamos de pé com a nossa teimosia, ficamos de pé com a nossa obstinação, ficamos de pé com a nossa rebeldia, ficamos de pé com o nosso cinismo, ficamos de pé com os nossos traumas todos, ficamos de pé com tanta coisa que a nossa alma, a bagagem da nossa alma, mas quando quando nos é revelado quem vocês buscais, nós buscamos Jesus de Nazaré. Quando Ele se revela a nós como Deus Todo-Glorioso, tudo isso é tratado, tudo isso é curado, tudo isso é revelado, tudo isso é anulado na nossa vida. E às vezes nós chegamos e pensamos que estamos de pé com a nossa teimosia, mas quem está de pé com a sua teimosia já está caído diante de Deus. Porque há uma incompatibilidade entre a nossa forma de ser, como seres egoístas, seres que só pensam em si mesmo, com a pureza do coração do Deus Todo-Glorioso. Isso é traumático para nós. Amém? Aleluia. Eu vou terminar. Terceira coisa. Então, primeiro, Deus é um Deus glorioso que se revela a nós e ninguém pode ficar de pé perante a sua glória. Segunda coisa. Jesus se fez disponível como homem e sofreu para nos fazer seus amigos e nós podemos ter uma relação com Ele como amigo. Terceira coisa. Os discípulos estavam prestes a perder a sua vida. Eu não sei se está aqui alguém, porque ali lá em João 18, Jesus tem umas expressões interessantes. Versículo 8, Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Já disse, eu sou Deus. Vocês estão a buscar este Deus que está aqui, esta glória. Já disse que sou eu. Se pois me buscais a mim, deixai ir estes. O que é que Jesus está a dizer? Deixai ir estes. Se alguém está aqui com algum problema, não é? Os discípulos estavam prestes a perder a sua vida. Porquê? Porque aprisionando o líder, iam aprisionar com certeza os seus seguidores. Aprisionando os seus seguidores, nunca nós teríamos ouvido nada sobre Jesus, porque os seus seguidores iriam ser calados.
Imaginem prender Tiago, João, Mateus, Lucas. Lucas não era discípulo na altura. Mas imaginem prender todos os seus seguidores. Imaginem isso. Imaginem eles ficarem na prisão. Nunca mais eles provavelmente iriam ser mortos como Jesus. E nunca mais eles teriam a possibilidade de declarar este Deus, este Jesus que nós conhecemos. Então eles estavam em perigo de vida. O que é que Jesus faz? E esta é outra forma de nós estarmos diante dele. O que é que ele faz? Ele assume a nossa condição. Quando ele diz, deixai ir estes, ele está a dizer, eles estão perdoados. Quando ele diz, deixai ir estes, ele está a dizer, eu vou substituí-los. Quando ele diz, deixai ir estes, eu estou aqui para libertá-los da sua culpa. Quando ele diz, deixai ir estes, eu vou tomar o cálice. Quando ele diz, deixai ir estes, eu vou assumir a culpa por eles. Quando ele diz, deixai ir estes, eu vou à cruz por esta gente. Eu vou à cruz para libertar esta gente. E esta é outra forma de entender Jesus. Aquele que é o nosso substituto, que assumiu o nosso lugar. Não é? Se alguém está nesta condição dos discípulos, a pensar que está em perigo, Jesus disse, vocês estão perdoados, podem ir, deixem ir estes, eu o substituo, podem ir, eu vou beber do cálice que eles deviam de beber. Sabe que à luz do Antigo Testamento, cálice era sinal de juízo, de julgamento. Há aqui outra coisa que eu quero falar à igreja hoje. Nós temos aquela percepção, e isto é um engano às vezes, nós temos aquela percepção que Deus é apenas um Deus de amor. Ele é um Deus de amor. Amém? Ele é um Deus de amor. Mas Ele é um Deus de juízo. E às vezes nós apenas falamos, Deus é tão amoroso, Deus é amor. Não, Ele também é juiz. Né? E às vezes a nossa mensagem fica curta. Às vezes a nossa mensagem fica sem a verdade toda. Porque nós apenas apresentamos um Jesus tão amoroso. Né? Que Ele ama tudo. Até os erros mais escabrosos que nós cometemos. Ele ama tudo. Mas sabe, Ele também é juiz. E a nossa pregação também tem que contemplar essa faceta de Jesus. Ele é juiz. Ele julga. Amém? Então, para terminar. Jesus, Ele disse, eu beberei este cálice. Ou seja, deixai-os ir. Isto significa, eu sou Deus, eu estou aqui como Deus, e agora tornar-me-ei homem outra vez, para assumir a cruz por eles, para os perdoar, para os libertar dessa condenação, para beber o cálice que eles deviam de beber, para assumir, para ter sobre mim o juízo que eles deviam de ter sobre eles, para ir à cruz. Eu serei julgado no lugar deles. Então, se você está a passar por algum momento em que pensa que está em perigo, pense nisto. Jesus foi julgado no meu lugar. Jesus foi julgado. Jesus assumiu o juízo sobre ele no meu lugar. Jesus bebeu aquele cálice no meu lugar. E sabe porquê que eu fico de pé diante do julgamento dele? O que Jesus está aqui a dizer é, eu ficarei de pé no dia do julgamento na cruz, para que vocês, quando forem julgados, possam ficar de pé também. Então, a outra forma de estar diante de Deus, perceber que Ele me substituiu nesse julgamento e que eu posso ficar de pé diante do julgamento, porque Jesus bebeu o cálice que eu devia de beber, o cálice do juízo. E por fim, para que no dia do vosso julgamento vocês fiquem de pé, eu serei julgado. É o que Jesus está a dizer. Deixai-os ir, porque no dia do julgamento eles podem ficar de pé, porque eu fui julgado agora na cruz. Amém? Por causa de Jesus ser julgado como homem, você pode estar em perigo, pode ser acusado, pode ser injustiçado, pode ser maltratado, mas o facto de você ter sido julgado sem entender que Jesus tomou o seu lugar, você ficará de pé. A única coisa, eu vou repetir isto, a única coisa que nos faz cair diante de Deus, a única coisa que nos faz cair quando eu saio da sua glória, é se eu ficar com raiva de alguém, é se eu ficar com dureza de coração sobre alguém, é se eu ficar amargurado com alguém, é se eu ficar cínico em relação a alguém, é se eu ficar rebelde em relação a alguém. A única coisa que me faz cair são estas atitudes negativas de caráter. Amém? Eu vou terminar. Agora escute isto. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. O que é que aconteceu com Pedro? Escute.
Esta palavra pode ser para alguém hoje. O que é que aconteceu com Pedro? O que é que aconteceu com Pedro? Pedro tomou uma atitude irrefletida. Pedro foi, sem Jesus lhe ter determinado nada, Pedro foi magoar aquele homem. Claro, nós conhecemos a história, Jesus cura o Malco, mas escute, agora escute que isto é para nós, esta mensagem agora. O que é que Jesus podia ter feito? Jesus absolveu Pedro. Jesus tratou Pedro no sentido de o libertar daquela situação. Jesus tratou Pedro no sentido de que ele fosse liberto daquele julgamento de ter maltratado aquele homem. E porquê que Jesus fez isso? Agora escute, Jesus não sabia que Pedro iria negar 3 vezes. Sabia. Jesus sabia que mais tarde Pedro iria ter uma atitude irresponsável, iria negar Jesus. Então porquê que Jesus absolveu Pedro daquele julgamento? Amém? Porquê que Jesus protegeu Pedro? Por causa da sua estupidez. Pedro foi estúpido. E porquê que Jesus absolveu Pedro e defendeu Pedro e protegeu Pedro, sabendo que aquilo era uma estupidez e sabendo que Pedro mais tarde o iria trair? E a pergunta e a questão é esta: apesar de Jesus ser um juiz também, o próprio juiz ficou sujeito ao juízo. Apesar de Jesus ser juiz, ele está disposto a perdoar todas as nossas estupidezes. Amém? Apesar de tudo, ele está disposto a dar-nos uma nova oportunidade. Apesar de tudo, ele está disposto a perdoar-nos. Apesar de tudo, ele está disposto, sabendo que vamos errar a seguir, apesar de tudo, ele está disposto a amar-nos e a perdoar-nos, apesar dos nossos erros. Amém? Apesar disso, Jesus está disposto. Ele é um Deus tão maravilhoso que Ele está disposto, se nós errarmos agora, Ele sabe que nós vamos errar, Ele está disposto a dar-nos outra oportunidade. Amém? Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então, eu vou resumir isto a seguinte: Jesus é Deus e nós podemos ter uma relação com Ele na base da sua glória. Ele é o eu sou, o grande eu sou. Na base da sua glória, nesta relação com Deus, nós devemos nos prostrar diante dEle. Mas Jesus também é nosso amigo. Ele se fez homem para se tornar nosso amigo e ter uma relação connosco de amizade, para que o Deus estava indisponível para nós nos encontrasse e se tornasse disponível para nós na figura humana, sofrendo por nós e vencendo o nosso pecado na cruz. Também nós podemos ter uma relação com Ele no sentido em que Ele assume a nossa posição quando nós merecíamos ser julgados. Então nós podemos ter estas 3 condições diante de Deus: prostrando diante da sua glória, ficando no lugar de amizade com Ele, na comunhão com Ele, e percebendo que nós só estamos aqui porque Ele nos substituiu na cruz, Ele tomou o cálice por nós merecíamos ser julgados. E também percebendo que nós estamos aqui porque Ele perdoa os nossos pecados, apesar de Ele saber que aquilo que nós fizemos foi uma estupidez e apesar de Ele entender que nós ainda vamos fazer mais. Mas Ele está disposto a perdoar-nos. Então nós podemos encarar um Jesus glorioso, que é Deus, um Jesus amigo e um Jesus que nos substitui, que é um Deus perdoador. Eu não sei com que intenção nós estamos aqui hoje. Jesus disse: a quem buscais, e hoje eu não sei a quem nós buscamos. Não sei se queremos um Deus glorioso, se queremos um amigo, se queremos alguém que nos substitui por causa do nosso pecado. O facto é que Ele está aqui para resolver essas nossas questões. Agora a questão é esta: se eu venho aqui à procura de um criado ou de um servo que vai fazer o que eu quero, esqueça isso. Se eu venho aqui à procura de alguém apenas para satisfazer os meus caprichos, esqueça isso. Ele não é esse Deus.